Oi, pessoal. Estamos aqui de volta. Já vamos receber hoje o Dr. Murilo Neves. Tudo bem? Dr. Murilo Neves, que a gente vai conversar sobre como é ser dentista nos Estados Unidos. Então, é legal que a gente tem recebido a colaboração de vários colegas, né, que estão atuando lá, cada um com a sua experiência, cada um num estado diferente. Então, a gente tem aprendido bastante. E é isso aí. Vamos continuar buscando novos colegas para colaborar e contar a experiência e a gente compartilhar com vocês aqui sempre, tá bom? Que é esse o nosso objetivo. A gente está se apoiando. Quem tem intenção de atuar fora do Brasil, já ir vendo as possibilidades. E de repente... lá está ele. Então, só um instante. Deixa eu me enviar o convite aqui para ele, tá, gente? Beleza, aí está, o nosso convidado de hoje. Tudo bem, Murilo? Tudo bem com você, Michele? Prazer. Prazer igualmente. Muito obrigada, viu, pela sua disposição em compartilhar sua experiência aqui conosco. Prazer. Beleza. Então, olha, deixa eu apresentar aqui para o pessoal. Esse é o Dr. Murilo Neves, gente. Ele é um dentista brasileiro nos Estados Unidos, precisamente em Los Angeles. Ele é graduado pela Universidade Federal do Pará. Ele tem mestrado em ortodontia e ele é um Doctor of Dental Surgery. Ele tem um DDS pela University of South California. É isso aí. Obrigada por estar aqui conosco. Preparado para as perguntas? Vamos lá. Beleza. Então, como foi que tudo começou? Vamos voltar na linha do tempo e vamos aí tentar entender, né, desde o princípio. Como foi que surgiu essa ideia? Que você estudou lá no Pará, não é isso? Em Belém mesmo? Isso. Na verdade, eu sou de Belém e eu acho que na década de 90, final de 90, 97, 98, eu morei, fiz intercâmbio aqui nos Estados Unidos. Fiz amizade, foi muito interessante a experiência, eu fiz amizades que até hoje persistem. E uma das amizades foi o dentista, e aquilo me encantou. E eu sempre fiquei na cabeça, um dia eu quero voltar para Belém, para os Estados Unidos e, quem sabe, virar dentista ou alguma profissão que nesse sentido. Voltei para a minha cidade, no Brasil, fiz faculdade, fiz toda a minha carreira lá como dentista, sempre com o sonho de querer ir mais, sem saber por onde iniciar. Então, eu, de fato, estava bem perdido, mas sempre com aquilo na mente e dedicado para a minha profissão. Estudando, montei clínicas e, enfim, me dediquei à pesquisa. Foi quando que, numa das oportunidades de vir para cá, que eu vinha muito para apresentar trabalho de ortodontia, aqui tem o Congresso Anual de Ortodontia, e uma das oportunidades, eu, numa situação de apresentador de trabalho, conheci uma pessoa que estava ao meu lado, e essa pessoa, uma mexicana, conversando comigo naquele intervalo de apresentação, me contou que ela estava revalidando a profissão nos Estados Unidos. E aquilo me despertou de o que eu queria de fato. Aí eu fiquei, poxa, me passa aí mais ou menos como é que é a ideia, o passo a passo, porque eu tenho muito essa vontade e eu quero fazer isso. Aí nós trocamos contatos, nós trocamos e-mail, e daí em diante eu comecei a iniciar esse processo de revalidação. Isso tem mais ou menos, acho que, deixa eu pensar, acho que uns 7 anos mais ou menos. Então, Poxa, faz um bom tempo que você está aí, então. na verdade, eu não mudei para cá há 7 anos. Eu iniciei descobri o passo a passo, tem uns 7 anos, até iniciar os estudos, de fato, acho que, comecei a estudar, de fato, em agosto de 2014. Então, tem 6 anos que eu estou nessa luta. E Uau! agora que eu terminei.
Finalmente. Uau, parabéns, incrível, que bacana. Eu quero ouvir tudo, eu quero saber de todos os detalhes, não só eu, como o pessoal que está aqui e os demais que vão depois assistir essa live que a gente vai salvar, né? E vai fazer o upload para o canal, é isso. Então, como foi aprender o inglês? Então, você deve, eu imagino você ter feito o intercâmbio, você já estava, né, relativamente como é que eu digo, bem inteirado com o idioma, não foi muito problema, mas aí você deve ter sido exigido a apresentar um certo nível do TOEFL, do exame de proficiência. Qual foi a nota que foi te exigida? Bom, em termos de inglês, obviamente eu já falava o inglês em função do meu intercâmbio. Você está me ouvindo? Você está me vendo? Sim, sim, Eu já falava inglês, mas logicamente em nível acadêmico eu precisava melhorar mais. E sim, acho que veio de fato com os estudos para boards e com as viagens. Eu cheguei aqui antes mesmo de iniciar o processo a, de certa forma, acompanhar os dentistas. O dentista, que era amigo meu, né? E a gente chama de shadow, é basicamente observar o dentista, sim, shadowing, yeah, algo que condizia com o meu visto, inclusive, de turista, eu vinha como turista, né? E isso é permitido pelo visto, nada, não é nenhum tipo de trabalho, nada remunerado, sim, remunerado tipo. E aquilo me, de certa forma, consolidou mais o meu inglês. E aí, sim, quando eu iniciei o processo de revalidação, para você iniciar, você tem alguns requisitos básicos, e um deles é o inglês. E o inglês que acho competitivo aqui, para você ter uma chance de participar de uma entrevista, de um processo seletivo, eu acho que é no mínimo 100. O 120 é o máximo e 100 é o mínimo. Conheço colegas que conseguiram menos que 100 a seguir o processo que eu segui. Mas te confesso que quando eu tive que fazer mais de uma vez o TOEFL. Quando eu tive uma nota menos que 100, eu não tive chances de ser chamado. E quando atingi os 100 pontos, de fato, minhas chances aumentaram. Então, em sim, termos de ciência de inglês, eu falaria que um número de 100 para cima é um número competitivo, né? sim, ok. E então, como foi que começou esse processo, a sua aplicação, né, para esse processo? Como foi que tudo começou? Você já estava aí, ou ainda Na foi lá verdade, do Brasil? eu nunca saí da minha cidade de Belém enquanto eu tinha minha situação consolidada, minha carreira era consolidada no Brasil. Eu tinha meus consultórios, estava envolvido com pesquisa, com docência, então eu realmente estava bem consolidado na minha cidade. E eu só queria vir para cá se eu tivesse de fato uma aprovação garantida, né? E aí eu iniciei basicamente com questão como eu já sabia o passo a passo através dessa pessoa que eu conheci nesse congresso, basicamente eu iniciei os estudos para o board, que era a parte inicial, que na minha cabeça era a parte mais difícil, mas não era de fato, era a parte inicial apenas. E Sim. aí foi quando eu falei que eu iniciei os estudos em agosto de 2014, lembro muito porque era a Copa do Mundo na época, Copa do Mundo. Uau, E aí aquilo me marcou bastante, aquele momento que eu tinha que parar de me dedicar apenas ao meu trabalho, mas também aos estudos. E aí eu comecei a estudar todos os dias. Passei a estudar basicamente, sei lá, 7, 8 horas, não, perdão, 4, 5 horas por dia. Eu trabalhava até às 7 da noite, ia para casa, estudava, sei lá, de 7h30 até às meia-noite, meia-noite e meia, depende do dia, de domingo a domingo. Então, passei mais uau, um ano estudando para poder. Eu não podia vir para cá sem ter a chance, sem ter a certeza que eu ia passar no board. O board são 2 etapas. sim, Eu passei, de fato, estudando um ano praticamente para ter a certeza, por vários motivos. Questão de custo, que era caro vir viajar para poder fazer uma prova. sim, E tem limites. Você não pode reprovar mais de 5 vezes, senão você nunca mais sim, pode tentar na vida. E aí eu passei na parte um. Isso foi empolgante, então vamos dedicar para a parte 2. Então eu estudei mais, acho que uns 8 meses, 10 meses para a parte 2. Fiz nesse intervalo de tempo o TOEFL e comecei a aplicar para as faculdades. Assim, aplicar para a faculdade é basicamente você aplicar para um processo seletivo aqui. tá, Aqui
acho que no país todo devem ter mais ou menos 50 e poucas universidades de odontologia. São menos universidades disponíveis do que qualquer outro lugar do mundo, em termos de Ai, tamanho de população. eu não sabia. Ok. Só que para o programa interno, para nós que somos formados fora dos Estados Unidos, são menos faculdades ainda. Eu acho que hoje em dia talvez tenham mais, mas eu vou estar aqui 25 a 30 universidades no Em máximo. todos os Estados Unidos. Uau. As vagas são geralmente, uma faculdade dessa disponibiliza 10, 20, 30 vagas de repente. Algumas poucas têm mais vagas, só que a concorrência é alta. Então, só que para você ser chamado para um processo seletivo, você tem que ter os requisitos mínimos, que vão ser os boards. Na ocasião era board 1 e board 2. Eu acho que esse vai ser apenas uma prova, vão unificar, não sei como é que vai ser. E eles levam em conta o teu currículo, levam em conta o teu TOEFL, levam em conta cartas de recomendação e um statement of purpose, como se fosse um memorial, é você relatando a sua vida. Então, com esse conjunto de documentos, você pode aplicar para uma universidade. E se tiver a sorte de ser chamado para um processo seletivo, você vem para o processo seletivo. Geralmente, o processo seletivo vai envolver uma entrevista, provas práticas, às vezes provas teóricas. E é aí que está o mais difícil na minha experiência. Esse foi o momento mais delicado, porque eu passei, acho que quase 3 anos tentando uma vaga. Foi mesmo? Uau, incrível! E eu não saí do Brasil. Guerreiro! Eu estava no Brasil ainda trabalhando. Eu não tinha condição de ficar indo e voltar, de morar aqui sem poder trabalhar. Eu não tinha que ficar no Brasil trabalhando para poder guardar o dinheiro e vir fazer as viagens. Só que uma faculdade dessa, quando ele chama para entrevista, ele chama algumas semanas antes, então eu tinha que bloquear toda a minha agenda, tinha que comprar passagem, tinha que estudar para aquela prova específica. Nossa! Então, acho que nesses 2 anos, foi na verdade 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, eu passei por 10 entrevistas ao longo do país, eu rodei todo o país. Sério? Uau! E, na verdade, quando você é chamado, isso me deixava muito ansioso, porque quando você passa em uma universidade, dificilmente eles vão te chamar para uma entrevista no ano seguinte, que eles querem dar oportunidade para uma outra pessoa. Sim. Então, basicamente, apliquei para quase todas, fui chamada para umas 10, como eu disse, e fui passar em 2. Depois de muito estudo, eu era ortodontista, então não tinha parte prática de prótese, ou a parte de restauração bem acurada, bem elaborada. Então, eu Sim, acabei fazendo cursos aqui, inclusive, para poder estar preparado para a prova. para a prova. Entende? E você, nesse período, nesses 2 anos e meio, você ficava indo e voltando, vinha só para fazer os exames e voltava para o Brasil. Ainda continuou ligado ao Brasil. Exato, eu não larguei meu consultório, não larguei meus pacientes, e como eu mencionei, eu não podia largar a minha vida, porque certeza que eu iria ter a chance de estudar aqui. E aí eu fiquei nessa ida e vinda, mas como eu mencionei, eram situações muito dinâmicas, então me chamavam Sim. muito em cima da hora. Então, custos elevados para a viagem, tudo aquilo me desestimulava ou, ao mesmo tempo, me estimulava, porque eu tinha que passar de alguma forma para poder eliminar esse vai e vem. E foi quando eu já sabia o momento que eu já estava. É o momento que você tem que estar preparado fisicamente, porque é desgastante em termos de estudo, em termos de dia a dia, psicologicamente, porque a pressão é muito grande, até você mesmo tendo board. Algumas faculdades têm limites para aceitar o board, no máximo algumas 5 anos. Se você tem 5 anos de board e não entrou em uma faculdade, tem faculdades que não aceitam mais você. Nossa, essa também eu não sabia. É, Nossa, ainda tinha que correr contra o relógio, além de tudo. Nossa, que incrível. eu já tinha 3 anos com o board 1 e eu não tinha sido chamado, eu não tinha passado em uma universidade ainda. Essa foi a minha experiência que foi mais desafiadora. Mas, assim, em termos de dificuldade, eu acho que foi isso. Eu acho que foi o momento mais crítico para mim. E aí foi quando eu percebi que eu já estava preparado.
Aí eu falei, bom, agora vai dar. Então, eu passei, de fato, em duas universidades que são as melhores do mundo em termos de estética, em termos de Que legal. hipótese, que não era nem minha área, mas, na verdade, passei até a gostar. E, apesar que eu estou Não, voltando aqui agora, em termos de trabalho, acabei de pegar minha licença, então estou agora ajustando documentação para trabalho, para, como eu posso falar, em termos de contato com o empregador, enfim, mas já na ortodontia de fato. que Voltando para legal. meu. Voltou para a sua área. Bacana, incrível. E assim, nessa história toda, de indas e vindas, quando foi que você exatamente, assim, que ano você se estabeleceu aí, assim, agora eu vou ficar de vez? Não, eu só vim quando eu recebi minha aprovação. Eu recebi a aprovação em novembro de 2017, lembro a data. E aí como eu falei, recebi duas aprovações, uma na USC, em Los Angeles, e a outra foi na UOP, em São Francisco. Estava na dúvida qual eu queria seguir, e em termos de profissionais, professores que a gente tem aqui em Los Angeles, eu decidi ficar aqui. E para quem conhece a área de estética, professores como Pascal, que é um profissional, doutor Silas Duarte, que é brasileiro, mas foi nosso mentor aqui, doutor Neymar Sartori, que me acompanha. Aqui entra um amigo meu, Atílio Canessa, também Ah, estou aqui no. bacana, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E alguém já falou aqui no começo, acho que foi a Diele, que você é um orgulho para os paraenses. Ah, obrigado. Eloy, Que bacana, né, gente? amigo meu Eloy aqui também. Ah, Enfim, então foi essa situação bacana. toda que eu passei e a gente, até atingir esse estágio que nós estamos agora, deu um pouquinho de trabalho, realmente. Eu imagino, eu imagino. E assim, nessas aplicações, como foi que, assim, qual foi o critério para você decidir quais universidades se aplicar? Você tinha No início, conhecimento, conhecia alguém que já estava atuando nelas? Assim, é isso que eu quero saber, o critério para a escolha das universidades para aplicar. bom, no início eu era bem criterioso em termos de localização, principalmente. Então, eu queria ficar perto da família. Perto da família, para mim, é na Flórida. Só que não é bem assim, não é? Depois eu cheguei no estágio que, bom, onde eu for aceito, eu vou, porque não é fácil ser aceito. Então, eu quase fui aceito, quase não, mas eu tive a chance de ser chamado para Nova York, que talvez eu não me adaptasse, ou que, enfim, não importava mais para mim onde eu fosse, de fato. Até o momento que, de fato, eu me preparei, falei, bom, agora eu tô bem o suficiente, eu posso escolher. E como eu sabia que as faculdades da Califórnia eram melhores em termos de a clínica geral, como eu falei, prótese, parte de restauração, que é muito forte aqui, foi o motivo que me fez escolher as universidades. Só que, assim, como são poucas vagas, é, o que pintasse, o que aparecesse de oportunidade, eu pegaria, sem dúvida nenhuma. Tinha muito a escolher na ocasião. Seria até um pouco. Seria um luxo, na verdade, eu poder escolher uma específica e ser aceito nessa universidade específica. Uhum, entendo. Olha, e nesse processo ainda, assim, o que que para você foi mais difícil? O que que foi mais complicado? Talvez o maior obstáculo? É você abrir mão da sua vida, é você se preparar financeiramente, que não é fácil, realmente. Tive que quando eu passei na faculdade, eu pensei que a minha vida estava resolvida, quando na verdade a faculdade por si só é mais difícil do que tudo. Você chega a pensar em desistir em alguns momentos, que a pressão é muito grande, você todo dia passa por provas, todo dia você é julgado, todo dia você passa por desafios, e isso de fato é um processo difícil. A gente pensa em desistir de fato em alguns momentos do sonho, quando a gente está no meio de tudo. Só que no final vale a pena. No final a gente observa que a gente quando alcança o objetivo final, realiza o sonho, e a gente observa que existem mais prós do que contras, a gente vê que valeu a pena tudo, entendeu?
A questão profissional, agora que eu estou iniciando, mas em termos, em projeções financeiras, é algo muito melhor que a gente esperava no Brasil e é realmente algo que a gente que encanta e que a gente que estimula a gente a vir para cá, entende? Bacana demais. E assim, quando foi que você conseguiu o direito de residência nesse processo todo? Foi logo depois que passou nos boards? Ou foi. Como é que foi para conseguir o direito de residir aí? Eu ainda estou com o meu visto de estudante, eu tenho direito a 1 ano de visto de trabalho. A extensão do visto de estudante permite você trabalhar por 1 ano. Se for do profissional interesse em continuar, geralmente o empregador aplica para a residência do profissional. Isso é. Mas isso vai de acordo com cada indivíduo, vai de acordo com. A questão imigratória, realmente, isso já não compete a mim, mas vai do desejo de cada um. Se você tem Sim. desejo de qual, o empregador pode se responsabilizar por isso. É o que geralmente faz. Então isso não é grande problema, uma vez que você passa nos exames, uma vez que você é aceito pela universidade, isso não é grande problema, né? Não, assim, pelo menos em termos... Eu acho que chegar e se formar é um momento mais difícil. Na verdade, a odontologia, para quem não sabe, o título de DDS ou DMD, que é o título que você obtém aqui nos Estados Unidos, permite com que você atue em mais de um país. Então, você não está limitado aos Estados Unidos. Você pode atuar no Canadá, salvo engano, você pode atuar na Nova Zelândia, Austrália e Emirados Árabes, se eu não me engano. Então, interessante. Eu não sabia disso. Isso. Interessante. Então, você sendo uma vez DDS aqui, eu posso ir para o Canadá, ou qualquer outro país que eu deseje, qualquer outro país não, mas dentro dessa lista aí de países que eu deseje ir e, de fato, atuar na profissão, entende? Uhum. A doutora Cíntia aqui, obrigada pela participação. Olha, é incrível, super incrível a sua história, estou impressionada. Então, assim, eu queria saber, assim, como é que foi a adaptação do trabalho em si? Assim, começar a trabalhar aí, né? Ter o paciente ali na cadeira e ali você estava agora, deixou de ser o papel de estudante que estava passando pelas provas, passou a ser como dentista. E como é que foi esse começo? Na verdade, eu estou começando agora. Eu peguei minha licença semana passada. Ai, tá novinha! Parabéns! Que legal, bacana. Agora que eu estou fechando, eu estou agora ajustando o contrato com o meu empregador. Na verdade, eu tenho mais de uma opção. Realmente, aqui opções não faltam para quem é da área. E, assim, mas desde a faculdade, a gente já tem uma noção de como é que é o desafio. Eu pensei que realmente a formação que eu tive aqui é muito diferente do Brasil. A pressão que a gente passa diária com o paciente é o que é esperado numa clínica no dia a dia. Então, mas você, como eu falei, você todo dia é testado, você todo dia passa por provas. Eu não lembro quantas provas eu passei para chegar aqui. Então, até para poder tirar a licença de um estado, você tem que fazer uma prova de legislação, por exemplo. Então, todo dia é prova. Uau, meu Deus, é muita prova, gente do céu. Então, se você está preparado para todos os dias, estudar todos os dias, eu saía de casa às 7h15 da manhã, ou, sei lá, 7 horas da manhã, e voltava 9 da noite todos os dias, e tinha que estudar à noite, tinha que estudar final de semana, e era provas, atrás de provas, enfim. Você está com o paciente em si, você está fazendo uma prova, você é avaliado, você tem uma nota que você recebe por aquele procedimento que você faz. E se você não atingir a nota mínima, você não se forma. Então, você tem que fazer procedimentos até você atingir a nota mínima e se formar. Então, entendi. Nossa, dureza, hein? Dureza. Nossa, mas olha, parabéns, viu? Parabéns pela coragem, incrível mesmo, espírito guerreiro, né? E eu tenho falado para o pessoal, tem esse espírito, eu acho que ele é comum de nós brasileiros que estamos lutando, aqueles que estão ainda na luta, aqueles que já conquistaram, né, o registro para atuar fora do Brasil, isso a gente tem em comum, esse espírito guerreiro, porque não tem um lugar que a gente chegue que vai encontrar facilidade, não tem. Na verdade,
questão de desistir, uma situação curiosa, porque o TOEFL, para quem não sabe, ele tem uma validade de 2 anos apenas. E eu atingi uma nota alta, os 100 pontos que eu queria, e eu sabia que eu tinha que passar em alguma faculdade nesse prazo de 2 anos para eu não ter que refazer o TOEFL, porque eu sabia que não era fácil. E aí até que quando, na última faculdade, que foi na Universidade do Colorado, que eu fui chamado para uma entrevista, se eu não passasse naquela faculdade, eu tinha que refazer o TOEFL. E eu, pensando que eu ia passar, passei. Eu ia ter que, mais uma vez, me dedicar para o TOEFL. Então, foi no mês de julho, nas férias que não tive, na verdade, passei o dia estudando, o mês todo estudando, para refazer o TOEFL, para aplicar de novo para a universidade. Foi quando, de fato, eu passei, tive uma nota boa e passei, de fato, na universidade que eu queria, na ocasião, já tinha escolhido até. E aí foi... Mas é um momento que eu pensei, pô, agora eu vou desistir. Aí eu falei, não, cheguei até aqui, não vou desistir. E na faculdade mesmo, como eu disse, a faculdade foi tão desafiadora que a gente foi exposto a situações que eu nunca imaginei. Então, como eu moro em Los Angeles, eu tive a chance de atender pacientes de todos os tipos, pacientes desde celebridades do esporte ou da música, em nível local, ou nível nacional, como alguns esportistas, mas, ao mesmo tempo, eu atendi na Skid Row, que é a Cracolândia aqui de Los Angeles. Então, eu atendia moradores de rua, pessoas debilitadas, com muitos problemas de saúde, crianças da periferia. Então, a experiência que a gente teve aqui foi muito grande, realmente, e a gente, de fato, nesse caminho todo, a gente pensa em desistir, mas, ao mesmo tempo, a gente observa que não vale a pena e vale a pena continuar atrás dos nossos sonhos. Muito bem, parabéns, olha, incrível, muito obrigada por estar passando essa energia para a gente, essa inspiração, porque, sem dúvidas, tenho certeza que para muita gente, assim como para mim, está sendo que eu ainda estou finalizando meu processo aqui no Reino Unido, tá? Isso serve de muita inspiração. Obrigada, brigadão. Então, é isso. Então, para a gente finalizar, você gostaria de deixar alguma mensagem? Alguém tem alguma pergunta também aqui? Eu não vi ainda pergunta, deixa-me só ver aqui. Não. É isso aí. Então, alguma mensagem final? Realmente, eu acho que durante esse processo todo, muitas pessoas me abordam por curiosidade, para saber como é que é o passo a passo. E, às vezes, eu até posso parecer um pouco dificultoso em mostrar o dia a dia, mas é a realidade que a gente passa. Você não para, né? Sua vida é muito puxada, é muito... Muita atenção, muita pressão, enfim, mas, como eu disse, vale a pena, se for o sonho da pessoa em querer seguir algo desse tipo, algum processo de revalidação, o que eu posso falar é que se dedique, nunca desista, porque vão surgir momentos que você pensa em desistir, mas nunca desista do seu sonho. Um exemplo básico, para a gente que é brasileiro e gosta de futebol, a Copa do Mundo do ano passado, o Brasil fazendo prova, ou atendendo paciente. Que sacrifício! É a realidade que a gente passa e você é testado todo dia, então se você está preparado para isso, você quer muito isso, você consegue. Muito bem, brigadão. É isso aí. Olha, eu vou avisar para o pessoal aqui que a gente vai fazer o upload para o canal e lá a gente deixa na descrição do vídeo os links importantes. Então, vou pedir para depois o doutor passar para mim os links que você considera importante para quem vai seguir os seus passos. Pode ser? E a gente compartilha com o pessoal essas informações. Gente, obrigada mais uma vez por estar aqui. Muito obrigada, doutor Murilo. Muito mais sucesso para ti. Tá bom? E a gente tá no a gente tem um grupo no Facebook, então a gente vai estar lá, continuar discutindo sobre o processo em diversos países, trocando experiências, né, se conhecendo, porque um dos objetivos é a gente também fazer networking, a gente fazer contatos. Então a gente está aqui, tá? Pode contar conosco. Obrigada mais uma vez. Tudo de bom para ti, tá? Mais sucesso. Eu acho que você está me ouvindo ainda, não? Só uma sim, estou te ouvindo.
Cíntia deu uma live ontem, se eu não me engano, né? E foi bem curioso, inclusive foi o Lucas que me indicou para você. Eu conheci, na verdade, a Cíntia e o Lucas, que eles vieram conhecer a faculdade, na ocasião, a USC. Eles moravam em San Diego, eu moro em Los Angeles, como eu mencionei. E na ocasião nós temos contatos, eu fazia parte do grupo que fazia do processo seletivo dos alunos internacionais. Eu era parte desse grupo. E aí foi o momento que eu conheci a Cíntia e o Lucas. Ai, E que aí legal. teve um contato, só que depois de um mês, eu acho, teve um terremoto aqui muito forte. E eu, com medo, nunca tinha passado por aquela situação, que é uma coisa, algo normal aqui, inclusive. Eu peguei e liguei pro Lucas. Lucas, tem um espaço na tua casa, em San Diego, porque não tremeu em San Diego. Aí ele falou, vem pra cá, aqui o final de semana, enquanto passa os tremores por aí, a gente pegou as coisas, peguei um colchonete, fui passar o fim. Obrigado por isso, até hoje eu lembro disso. Oh, gente, isso é incrível, não tem nada que pague. Incrível, é isso aí, olha, esse espírito de ajuda mútua, né? E assim, as coisas, o networking começa assim, às vezes a gente, sem menos esperar, como você recebeu a visita e tal, e aí você conhece a pessoa e cria aquele laço, principalmente quando tem coisas em comuns, né? E isso ainda fica mais forte. É isso aí. Ô, gente, Tá? perdão pela conexão, a conexão não está muito boa, né? Mas a gente já está Não, finalizando. Se alguém tiver mais alguma pergunta a fazer, o doutor Murilo também fica à vontade se quiser fazer mais alguma colocação. Agora congelou a imagem. Tá voltando? Voltou. Beleza, então é isso. A gente fica por aqui. Obrigada mais uma obrigado. vez, tá? E a gente vai passar lá no canal, na descrição, os links importantes para o pessoal saber sobre o caminho que o Dr. Murilo seguiu. E mais sucesso para ti aí, hein? Valeu, cara. Obrigadão, tá? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau.